Você gasta tudo que você ganha, você não economiza nada, você tá simplesmente, deixando a vida te levar? Então para o que você tá fazendo agora e assiste esse vídeo aqui, até o fim. Nós vamos falar sobre reserva de emergência ou reserva financeira. Isso é muito importante para você nunca mais na vida passar por aperto. Então cola comigo que é sucesso, vai dar certo. Vamos lá. Já tinha prometido aqui no canal, falar sobre reserva de emergência, então chegou o dia. Mas antes da gente começar, você já sabe, eu vou pedir para você curtir esse vídeo, já comentar aqui embaixo se você tem reserva de emergência, se você já ouviu falar, se a sua está incompleta, se você está começando, se já finalizou, se você já tem outros investimentos. Quero saber tudo o que você tem a me dizer sobre esse assunto aqui embaixo. Escreve que eu vou ler, prometo pra você que eu vou ler depois, tá bom? E aproveita e já se inscreve no canal, ativa o sininho, para que você receba sempre os nossos conteúdos e aproveita, se você sabe que tem umas pessoas aí que não tem reserva de emergência, ainda mais a gente que passou por esse período louco de pandemia agora, a importância que foi isso, principalmente para quem já tinha. Então, para quem não tem, precisa chegar esse vídeo logo nessas pessoas, para poder todo mundo ter a sua reserva de emergência e não importa o que acontecer, você está seguro, tá bom? Então compartilha com todo mundo. E eu vou aproveitar, antes da gente começar a falar do assunto mesmo, para te oferecer, você já sabe, a revista Saldo Mais. Kathleen, quanto que eu vou pagar? Meu pai, você falando de finanças já quer nosso dinheiro, né? Não quero seu dinheiro nenhum. Essa revista é totalmente grátis. E ela não é só uma revista, na verdade ela é um estudo, um curso que você vai fazer. E nesse curso daqui, olha só, tô olhando aqui, são 15 capítulos. Basicamente são 15 lições para você aprender a mexer com o seu dinheiro. E como eu disse, é totalmente grátis, é só você pedir pelo que está aparecendo aí, pelos números que estão aparecendo na sua tela, ou os contatos que estão aí, o site. Eu já mostrei outras vezes, mas vou mostrar sempre, porque ela é muito bonitinha. Olha só, gente, toda diagramada, colorida, com espaços para você preencher. E tudo isso, o quê? À luz da Bíblia, que é o mais importante, é o nosso guia máximo, nosso guia supremo de vida deve ser a Bíblia. E é claro, a gente também tem que aprender como cuidar do nosso dinheiro de acordo com a palavra de Deus, tá bom? Então peça a sua revista, como eu disse, é totalmente grátis. Eu duvido que outros canaizinhos aí do YouTube que falam de finanças te deem presentes totalmente grátis. Então peça o seu, não tem desculpa para não pedir, tá bom? Bom, vamos lá ao assunto de hoje. Falei aqui várias vezes, reserva de emergência, é importante ter reserva e tal, mas o que é essa reserva de emergência? Como o nome já diz, é uma reserva, um dinheiro, um valor que você precisa economizar para emergências. E o que seria uma emergência? É quando o seu carro quebrou, você bateu o carro, talvez você não tenha seguro, você teve alguma doença mais grave que talvez o seu plano de saúde aí não cobre tão bem, ou se você talvez nem tem plano de saúde, enfim, coisas que vão sair da sua rotina e que você não conseguia prever, O que aconteceu? Você perdeu seu emprego do nada, A pandemia, veio a pandemia, a empresa que trabalhava faliu, alguma coisa assim, e você ficou sem dinheiro. Não, na verdade você não ficou sem dinheiro porque você teria sua reserva de emergência se você já tivesse escutado esse vídeo antes, Então é isso, é para emergência. Agora, o que é uma emergência? Emergência é quando você vê uma promoção no shopping, daquelas blusinhas que você quer? Claro que não. Isso não é uma emergência, estou falando de emergência de verdade, uma emergência séria. E uma outra coisa que muita gente faz também, e eu não acho que está errado, inclusive eu já usei para isso, pode ser uma reserva de oportunidade, e não só uma reserva de emergência. Como assim uma oportunidade? Às vezes você tem uma oportunidade, como o nome diz, muito boa, e que se você não tiver o dinheiro na hora para investir naquilo, você vai perder aquilo. Vou dar um exemplo pessoal meu que já aconteceu de verdade. A minha avó, ela tinha um carro, e ela queria vender o carro dela, e ela tem uma certa condição financeira, então ela não estava assim muito preocupada com o valor do carro, e ela falou: Kathleen, eu te vendo esse carro aí por tantos reais, ela falou. E quando ela me falou, eu tomei um susto, porque era muito abaixo da tabela. Eu falei: sério, vó, você vai me vender esse carro por tanto? Ela: mas só se você levar ele hoje, eu quero que você leve ele logo, porque eu quero o dinheiro já para comprar outro carro, tal, não sei o que. Na hora, eu peguei toda a minha reserva de emergência, dei pra ela, falei: toma, vó, toma, tá aqui. Aí eu dei pra ela, ela tinha o dinheiro na hora, que era o que ela queria, e eu fiquei basicamente sem reserva de emergência e com um carro a mais, que eu já tenho o meu. E eu falei: tá, o que eu vou fazer com isso? E por uns 2 meses, eu e meu marido, a gente precisou daquele carro, que a gente usou de verdade pra gente. E por uns 2 meses, aquele carro nos serviu, porque a gente estava precisando ali a curto prazo.
Quando passou esse tempo, a gente simplesmente vendeu o carro pelo preço, né, da tabela dele. E a diferença, a gente comprou uma moto, que meu marido estava precisando, a gente estava precisando trabalhar em horários diferentes, locais diferentes. Então, o que aconteceu? A gente viu a oportunidade, a gente tinha dinheiro para aquilo, a gente comprou o carro, depois desfez dele, com o lucro, comprou a moto. Então, se eu não tivesse aquele dinheiro na hora, eu teria perdido essa oportunidade de hoje ter uma moto que praticamente me saiu de graça, né? Então, você pode pensar nesse tipo de situação em que surge uma oportunidade do nada e você vai conseguir fazer um dinheiro com isso, ou vai ser uma coisa benéfica para sua família, enfim, depende da situação aí. Então, ou uma emergência ou uma oportunidade muito boa que surge. Tá bom, Kathleen, mas você falou, mas eu não tenho noção de quanto que eu precisaria ter para essa emergência. Tipo, R$1.000, tá bom? Não, não é bem assim. Você precisa aprender a calcular quanto que seria a sua reserva de emergência. E aí é toda uma discussão de quantos meses seriam, porque você tem que calcular baseado nos seus custos mensais. Digamos assim, seu salário é R$2.000, mas você está endividado, você sabe que você está gastando R$3.000, então você tem que calcular com R$3.000. Não, eu ganho R$2.000 e eu tô gastando mesmo só os R$2.000, ainda tenho um pouquinho para investir e tal. Então você vai pegar o seu custo mensal, no caso, se é o que você gasta mesmo todos os meses, R$2.000, e aí você faz a conta aí, vê quanto que é o seu salário, quanto que você precisa para passar um mês, e você vai multiplicar isso por quanto? Aí depende. Tem educador financeiro que fala 3 meses, tem outros que falam 6, tem outros que falam 12 meses. Depende da sua situação de trabalho. Geralmente, um funcionário público que tem uma vida, né, mais estável, tal, eles falam 3 meses porque a chance de você perder o seu emprego é menor. Uns 6 meses, se você é CLT, né, trabalha numa empresa maior e tal, a chance de você perder o seu emprego é maior do que talvez um funcionário público, mas não é tão grande assim, então seria talvez uns 6 meses do seu custo mensal. E claro, se você é um autônomo, se seu salário varia muito, cada mês é uma coisa, o ideal é você poupar 12 meses, né, os seus gastos mensais para você ter certeza. Então, ó, vamos lá. O que eu falei aqui? R$2.000, né? Vamos fazer. Então, olha lá, R$2.000. É só fazer isso. Esse é o seu salário, digamos, né? Você vai fazer com a sua conta. Vezes, eu sou um funcionário público, 3. Então, você precisa economizar R$6.000, né? Kathleen, de onde eu vou tirar R$6.000? Minha filha não tem dinheiro nenhum. Calma que eu vou te explicar como você vai fazer isso, mas vamos só calcular aqui para todo mundo entender mais ou menos quanto que precisa. R$6.000 para um funcionário público. Agora você é um funcionário CLT, vezes 6, né? Que seriam 6 meses. R$12.000 você precisaria ter. Já vai ficando mais difícil, né? O outro, R$2.000 vezes o autônomo, né? 12, que seria um ano. R$24.000. Certo. Então, nós temos aqui 6, 12 que eu falei, né? E 24 mil. Como que você vai fazer para ter esse dinheiro? Se você não assistiu o episódio anterior, eu preciso que você volte no episódio anterior desse canal, aqui, que a gente falou sobre viver abaixo do padrão de vida, abaixo do valor que gasta por mês e tal. E lá eu fiz um cálculo de 50, 30, 20. Em que o 20, volta lá para você entender melhor o que eu tô falando. 20% é mais ou menos uma média do que você precisa economizar todos os meses do seu salário para você investir. E é tirando de lá que você vai começar a fazer a sua reserva de emergência. Nossa, mas eu vou demorar um século para fazer a minha reserva de emergência. Como é que eu vou chegar em R$24.000? Calma, é assim, de pouquinho em pouquinho, de grão em grão que a galinha enche o papo, né? Não é esse ditado? Então vai fazendo aos poucos. Claro que aqueles 20% que a gente separou, eu disse lá que você também tem que dividir para os seus sonhos. Mas uma parte deles é para você criar essa reserva de emergência. Imagine se todo o Brasil tivesse uma reserva de emergência dessa antes de vir a pandemia. Muita gente não tinha quebrado, não tinha passado o sufoco que passou. Então não despreze a reserva de emergência, você nunca sabe, você não tem uma bola de cristal, você não sabe o que vai acontecer amanhã. Então é muito importante que você coloque na sua mente, o meu valor é R$24.000, o meu valor é R$12.000. E você vai aos poucos tentando chegar lá. Tá, Kathleen, agora onde que eu vou guardar esse dinheiro todo? Existem, pelos educadores financeiros, vou falar os mais certos, tá? O que a maioria vai indicar é você colocar no Tesouro Selic ou num fundo DI de taxa zero. Nossa, não entendi nada. Como é que eu vou economizar esse dinheirão e ainda vou colocar nesse lugar que eu não faço nem ideia do que você falou?
calma que a gente vai falar sobre isso nos próximos episódios. Só anota aí que você precisa botar no Tesouro Selic, que faz parte do Tesouro Direto, ou num fundo DI de taxa zero, que eu vou explicar também o que é no próximo episódio. Mas é bem simples, você vai entender, não tem nenhum segredo, você só vai colocar o dinheirinho lá todos os meses até você alcançar essa reserva. Não tem segredo nenhum, só o nome que dá assustada, mas você vai ver que é bem simples, tá bom? E quando a gente fala de reserva de emergência, você fala assim, nossa, que coisa nova, acho que antigamente ninguém fazia reserva de emergência. Fazia sim, você sabia que a reserva de emergência tá na Bíblia? Prometo pra você que tá na Bíblia. Vamos abrir comigo? Vocês vão lá comigo em Gênesis 41? Abre aí, ó. Eu querendo abrir no final da Bíblia para Gênesis, olha isso. Gênesis 41 conta a história de José do Egito. Conhece a história de José do Egito? Foi vendido pelos irmãos como os escravos, tal, e depois se tornou o governador do Egito. E Deus deu um sonho a Faraó, e aí o José ajudou ele lá a interpretar, e depois disso ele deu as orientações para o Faraó do que ele deveria fazer. Olha o verso de Gênesis 41, 48. E ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos, e guardou nas cidades o mantimento do campo, ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Fala várias vezes cidade aqui na Bíblia, mas dá para entender, né? Ele foi juntando, durante 7 anos, mantimentos. Ou seja, estava fazendo a reserva de emergência dele de alimento para o Egito. E depois no verso 56 e 54. Passados os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia predito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Por quê? Porque eles tinham a reserva de emergência. Eles pouparam durante anos e anos para quando veio a seca, para quando veio o tempo, né, de seca, eles estavam precavidos, eles estavam protegidos, e o Egito passou por esse período sem nenhum problema. Que é o que pode acontecer com a gente hoje. Se a gente se precaver, né, quando vier uma emergência, a gente pode respirar fundo e falar assim, não, tá tudo bem, eu vou conseguir passar dessa, eu vou conseguir dar a volta por cima porque eu me preveni, porque eu guardei durante tantos e tantos anos ou meses, enfim, para alcançar esse objetivo. Então isso aqui tá na Bíblia, gente. Se José já fazia isso, que foi um homem super sábio, que dirá a gente, né? Então vamos tentar seguir esse exemplo, que com certeza nossa vida vai ser, como eu sempre digo, mais próspera e mais plena. Tá bom? Então segue aí acompanhando com a gente esse guia do iniciante, você vai entender cada vez mais, a gente vai falar de investimentos aqui, uma coisa que até as pessoas pensam que é coisa de rico, né? Que investimento? Eu tô conseguindo dar conta das minhas contas do dia a dia. Calma lá, você vai conseguir, você vai ver que é muito mais fácil, não tem nenhum segredo, é só um pouquinho, né, de paciência para tentar entender os termos e você vai ver que é batata, tá bom? Eu te espero então na semana que vem ou no próximo episódio. Tchau!